Olá, queridos! O assunto do capítulo de hoje é mais uma vez relacionado à tribo de Levi. Como nós já vimos, eles não tinham uma herança de terra em Canaã. A herança deles era o privilégio de serem separados para servir somente ao Senhor 24 horas por dia. Mas é claro que eles teriam que viver em algum lugar. Então, Deus ordenou que cada tribo de Israel desse cidades aos levitas para que eles tivessem representação ou representatividade em todas as tribos. Além das cidades, eles deveriam receber terras adequadas para o pasto dos seus animais e um pequeno espaço para plantar. Seria um total de 48 cidades levíticas, sendo que 6 delas seriam as cidades de refúgio, que nós vamos falar delas já já. As cidades deviam ser distribuídas proporcionalmente pela nação, de modo que onde houvesse populações maiores e áreas maiores de terra, houvessem também mais cidades levíticas. O desejo de Deus de distribuir de maneira equilibrada os levitas entre as tribos era para que eles pudessem ministrar ao povo e lhes ensinar a lei de Deus. Assim, a influência deles poderia ser espalhada por toda a nação. Da mesma forma, Deus deseja que os cristãos sejam espalhados por todo o mundo, influenciando e atraindo pessoas para Cristo. Agora, falando das cidades de refúgio, o propósito delas era que o homicida que matasse qualquer pessoa acidentalmente poderia fugir para a cidade de refúgio mais próxima. Na antiga cultura de Israel, não era somente as autoridades que vingavam um assassinato. Cada família tinha um vingador reconhecido que garantiria que aquele que assassinou um membro da família também fosse morto. Seriam separadas 6 cidades de refúgio, 3 de cada lado do Rio Jordão. Elas estariam posicionadas uma ao norte, outra ao centro e outra ao sul. Dessa forma, as cidades estariam sempre perto de todos. Ninguém estaria muito longe de uma cidade de refúgio, caso precisasse. A regra era clara. Qualquer um, estrangeiro ou cidadão de Israel, que matasse uma pessoa acidentalmente, podia fugir para lá. Mas como saber se uma morte havia sido realmente um assassinato? O Senhor deu algumas orientações para isso. Primeiro, observando o objeto que tinha provocado a morte da pessoa, se fosse um instrumento de ferro, uma pedra ou um pedaço de madeira. Deveria ser observada também algumas atitudes do assassino, como um empurrão que provocasse uma queda seguida de morte, uma coisa atirada contra a pessoa ou até mesmo um soco mortal. Esse sujeito seria entregue ao vingador de sangue e seria executado. E como saber se uma morte era um homicídio culposo? Homicídio culposo é aquela situação em que um sujeito tira a vida do outro sem intenção de matá-lo. Como saber? As atitudes do suposto assassino deveriam ser avaliadas, ou seja, se não houvesse intenção assassina, nem premeditação, ou se a morte fosse claramente acidental, então o tal homem não seria culpado de assassinato e não poderia ser entregue ao vingador de sangue. Então, esse foi o padrão estabelecido pelo Senhor. Todo o contexto da história do assassinato deveria ser considerado e só depois estabelecido o julgamento e então a sentença. Se o suposto assassino fosse declarado inocente, ele poderia viver em paz e segurança, mas não poderia sair de dentro dos muros da cidade de refúgio. Por lógica, alguém que matou outro, mesmo sem intenção, afetou profundamente a vida do outro e da sua família. Então, de alguma forma, ele também teria de lidar com as consequências do seu ato. Talvez ele tivesse que viver o resto da sua vida na cidade de refúgio. A ordem era que ele permanecesse lá até a morte do sumo sacerdote. Ou seja, a única coisa que poderia libertar o homem da cidade de refúgio era a morte do sumo sacerdote, porque com a morte do sumo sacerdote, o vingador de sangue não tinha mais direitos sobre o homem na cidade de refúgio. Ele estaria de fato completamente livre. Mas se aquele homem saísse dos limites da cidade de refúgio antes da morte do sumo sacerdote, ele estaria à mercê do vingador de sangue e poderia ser morto.
A Bíblia aplica esta imagem de cidade de refúgio ao cristão em pelo menos 15 vezes nos Salmos, e o escritor aos Hebreus diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. As cidades de refúgio estavam ao alcance da pessoa necessitada, fosse estrangeiro ou israelita. Jesus também é o refúgio para todo aquele que nele crê. Ninguém precisa ter medo de ser rejeitado em seu refúgio em um momento de necessidade. Assim como as cidades de refúgio, Jesus é a única alternativa para quem precisa. Sem essa proteção específica, não há salvação para o perdido. Outro detalhe importante é que nas cidades de refúgio, a liberdade completa vinha com a morte do sumo sacerdote. Da mesma forma, a nossa total liberdade veio através da morte de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que morreu, mas ressuscitou e vive para sempre intercedendo por nós. Na continuação, o Senhor estipulou algumas leis sobre os casos de assassinato. Seriam necessários os depoimentos de duas testemunhas antes da punição por homicídio. Uma testemunha não seria testemunho suficiente para que não houvesse injustiça. Deus sempre se importou não apenas com o assassinato físico, mas também com o assassinato da reputação. Tanto que Paulo escreveu a Timóteo o seguinte: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Veja que era o mesmo padrão para aprovar o assassinato dado pelo Senhor em Números capítulo 35. E as últimas orientações do Senhor sobre esse assunto foi que os casos de assassinato deveriam ser julgados com urgência, porque o sangue contaminaria a terra, ou seja, contaminaria a nação. E ainda hoje a história se repete. Assim como o sangue de Abel clamava da terra, o sangue dos mortos assassinados clamam por justiça diante de Deus. E a 35ª palavra de bênção de Números é: as cidades de refúgio garantiam segurança apenas aos que tinham cometido um homicídio sem intenção. Mas Cristo, através da sua morte na cruz, garante refúgio, perdão e segurança até para o mais vil pecador. Aleluia! E você não pode perder amanhã o último capítulo da nossa série 36 Palavras de Bênçãos em Números. E novamente, as 5 filhas de Zelofeade entram em cena. O que será dessa vez? Você confere aqui comigo no nosso encontro de amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!